som. Apocalipse capítulo 3. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 21. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 7, um pouquinho mais de brilho. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se-á aos teus pés e conhecer que eu te amei. Verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir teus olhos, a fim que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo em meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí, fecha os olhos, não fecha a Bíblia, vamos orar. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos, mais uma vez, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, fraqueza, limitação e pecados, cônscios da nossa urgente necessidade de graça, manifestação poderosa do Espírito Santo. Como consolar essa multidão, como erguê-la, como mudar seus pensamentos, como regenerar e salvar os não salvos. Tu sabes. Apieda-te de nós, Senhor. Tem compaixão. Estende a tua mão amorosa, indulgente, providente sobre todo esse salão. Dissipa, Senhor, a irreverência, distração, destemor. Causa temor e tremor diante daquele que é 3 vezes santo. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, no domingo passado nós demos início à quarta sessão de estudos ou de pregações do livro de Apocalipse, a quarta sessão da série de exposições do Apocalipse. Como havia dito, no que consiste essa quarta sessão? A quarta sessão são textos destinados às 7 igrejas da Ásia Menor. O Senhor vai tratar e vai enviar mensagens particulares, específicas e diretas a essas 7 igrejas. Essas 7 igrejas tinham aspectos distintos umas das outras. E esses aspectos distintos que as 7 igrejas, para onde o Apocalipse foi destinado, esses aspectos distintos foram e são todos encontrados na igreja de Cristo em todas as épocas. São traços, perfis, características encontradas lá que estão presentes em todas as igrejas de todos os tempos. O que trata essas mensagens às 7 igrejas? São palavras de Cristo avaliando, exortando, consolando, repreendendo e fazendo promessas à sua igreja. Portanto, as cartas às 7 igrejas da Ásia vai nos ensinar o que Cristo espera da sua igreja. Encontraremos ali virtudes a serem copiadas e erros a serem evitados. Essa mensagem abarca ou envolve 2 capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3. Entretanto, nós só abordamos 4 das 7 igrejas. Nós tratamos com a igreja de Éfeso, nós tratamos depois com a igreja de Esmirna, tratamos com a igreja de Pérgamo e tratamos com a igreja de Tiatira. E hoje nós concluiremos as mensagens às 7 igrejas, tratando do restante, as 3 igrejas restantes, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nesse sentido, a 5ª sessão de estudos do Apocalipse abordará o capítulo 3, onde trataremos dessas 3 últimas igrejas, dessas 3 igrejas restantes, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ao estudá-las, vamos ver que elas têm muitos princípios para nos ensinar. São situações que ocorrem lá, muito pontuais e são tão atuais para os nossos dias como foram para os deles. Fiquem atentos, então, aos ensinos que extrairemos dessas 3 igrejas. Vamos então para a 5ª igreja da Ásia, a igreja de Sardes, que está aí, que vai do verso 1 ao verso 6. Essa igreja estava plantada na cidade de Sardes. Sardes foi edificado sobre um monte e era considerada praticamente uma cidade inconquistável, inexpugnável. Nos tempos antigos ela foi capital da Lídia e era uma cidade conhecida pela sua soberba, e o seu povo vivia na luxúria, vivia de modo luxuoso e dissoluto. Sardes começa recebendo uma repreensão. Quando o Senhor vai fazer a avaliação de Sardes, da igreja de Sardes, ele começa fazendo uma repreensão, assim como ele faz com as outras 4. Das 7 igrejas da Ásia, 5 recebem repreensão, e Sardes é uma delas. Mas tem algo diferente nas demais, com as outras 4. Ela começa recebendo uma repreensão como as outras, mas Sardes recebe a pior de todas as repreensões. É o verso 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
conheço as tuas obras, agora começa a repreensão, conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, porém, no entanto, estás morto. O Senhor começa repreendendo, advertindo essa igreja. O que ele quer dizer com essas palavras? Tem nome de que vive, mas está morto. Sardes era uma igreja de crentes nominais. O que quer dizer crentes nominais? Crentes só de nome, crentes falsos, crentes não regenerados. Sardes era uma igreja conhecida por viver apenas de aparência, tinha forma de igreja, aspecto de igreja, vocabulário de igreja, mas não era igreja. Quantas igrejas nós encontramos assim? Tem a placa, tem a fachada, tem o conjunto, tem a liturgia, tem os membros, o louvor, pratica a ceia e batismo, mas não é uma igreja verdadeira. E quantos crentes não são assim? Vestem como crente, falam como crente, frequentam os cultos, mas são crentes nominais, são crentes que vivem de aparência. Esse termo, por exemplo, tem nome de que vives. A ideia melhor é assim, ó, tem fama de que está viva, tem fama de igreja, tem fama de crente. Externamente, todos pensam que é uma igreja, todos pensam que é crente, mas só tem fama, é só externo, por dentro está morta. Se você notar, escute, Sardes é uma das únicas igrejas, é a única igreja que não sofre perseguição nenhuma, nem dos judeus, nem dos romanos. O texto que narra Sardes não fala de tribulação, não fala de sofrimento, não fala de perseguição. Você vai ver as outras igrejas, uma está plantada no trono de Satanás, outra na sinagoga de Satanás, outra tem os nicolaítas. Sardes não, Sardes é uma igreja que não tem perseguição, que não tem tribulação, que não tem problema doutrinário. Por quê? Porque a fé que professavam e viviam era uma fé morta, e não representava nenhuma ameaça para a sociedade que estavam. Eles não incomodavam os judeus, nem os gregos, nem os romanos, não ofendiam ninguém. Era um evangelho raso, era um testemunho na cidade sem expressão, ao ponto de não causar nenhuma retaliação. Quantas igrejas estão assim? Não tem expressão nenhuma no bairro, na cidade, na nação, na sociedade. Não tem nenhuma espécie de retaliação, crítica, oposição. E quantos crentes não são assim? Vivem de forma tão pacífica com o mundo cujo Deus é Satanás. Das 7 igrejas da Ásia, Sardes era uma das piores. Sua superficialidade espiritual evitou que ela fosse perseguida. Aqui vai um alerta para todos nós, que aprendermos de Sardes. Quando a sociedade ímpia, caída, inimiga de Deus, endemoniada, não tem nenhum problema conosco, nós temos um problema. Quando a sociedade caída não tem nenhum problema conosco, nós temos um problema. Porque o Senhor disse,
de todos serei perseguidos por causa do meu nome. Se odiaram a mim, odiarão a vós. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, caluniarem e mentindo, disserem todo mal contra vós, porque assim perseguiram os profetas que eram antes de vós. Vós sois a luz do mundo, e os homens odiaram a luz. Vai um alerta. Pode ser um sintoma ou uma evidência que a sua fé, o seu cristianismo é semelhante ao de Sardes. Você só tem nome de que vive, mas está morto. Só parece com um cristão, mas não é. Sardes gozava de paz por todos os lados, mas era a paz de um cemitério. Membros mortos. Era a paz de membros mortos, sem influência nenhuma, apáticos. Isso é muito sério. Eu preguei uma mensagem com esse texto, e o tema é a congregação dos mortos. Quantas congregações mortas, que não infundem temor ou influência estão por aí, e quantos crentes em individual também não sofrem nenhuma retaliação, porque o seu cristianismo é inoperante, inexpressivo, só de fachada. Qual foi a causa dessa morte espiritual, desse estado espiritual de Sardes? Vamos ver, verso 2, ser vigilante e consolida o que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Veja só, Jesus vê e ele examina as nossas obras, a nossa condição. Olha o verso 1, parte B, conheço as tuas obras. O Senhor então vê e examina as igrejas, a condição delas, vê e examina nossas condições, ok? Examina a nossa condição, e o que ele vê aqui? Não tenho, ao examinar, conheça as tuas obras, ao avaliar aquela igreja, ele chega à seguinte conclusão: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O que é isso? Eles tinham obras, o problema não era a falta de obras, havia as obras, mas elas não eram legítimas, íntegras, não eram aprovadas. Que é isso? Eles tinham cerimônia, faziam cultos, havia louvores, faziam orações, votos e sacrifícios, mas era tudo fachada, só impressionava os homens, que Jesus vai dizer, não são achadas íntegras diante do meu Pai. Diante dos homens, a cidade reconhece vocês, meu Pai não. Eles não eram íntegras, legítimas, não eram com todo o coração, não eram com sinceridade, não eram com paixão, não eram com todo o seu ser, só impressionava homens. Será que Deus também não vê igrejas assim hoje no cenário nacional? São belíssimas, têm uma estrutura perfeita, mas não impressionam a Deus. É tudo hipocrisia, tudo da boca para fora. Será que entre nós também não é assim? Frequentamos, fazemos, nos envolvemos,
mas Deus tem achado íntegras, legítimas, nossa profissão de fé? Ou é apenas uma fachada? Só impressionava homens, mas na prática eles eram mundanos, ímpios e não regenerados. Veja o verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras. Ou seja, a maioria dos crentes de Sardes tinha manchado as suas vestes, contaminado suas vestiduras com a sensualidade, com a idolatria, com o mundo. Era um cristianismo litúrgico, estético, perfeito, mas o interior era mundano, estavam manchados, eram ímpios, impuros. E isso foi a causa dessa morte espiritual. Será que eu posso dizer que tem alguns aqui que não mancharam suas vestes com a pornografia, com a sensualidade, com a avareza, com a ganância, com a mentira, com a lascívia, com a idolatria? Essa igreja estava em um coma espiritual gravíssimo. Olha o verso 2: ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Imagina uma igreja inteira doente e só uma meia duzinha respirando, sobrevivendo. Ou imagina um corpo todo machucado, todo infeccionado e apenas o coração batendo lentamente. Ou aquela pessoa que entra numa UTI respirando por aparelhos, só com algum resquício de vida. Ela estava vivendo um coma espiritual gravíssimo, só algumas partes vivas. Por isso o verso 1 você vai entender: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que é isso? A igreja era como 7 candeeiros, era um castiçal com 7 pontas, cada ponta azeite com fogo. Dessas 7 pontas, parece que uma só estava acesa, já tinha apagado 1, 2, 3, 4, 5, só a sexta, aquele fogo do Espírito, a vida do Espírito estava minguando, e só sobrou o pavio que fumega. Aquela igreja estava em coma, próxima da morte. Quantos ministérios não estão assim, infestados de iniquidade, de facções, de divisões, de disputa de poder, lavagem de dinheiro, política. Estão a meia dúzia que ainda ora, que ainda busca, que ainda se santifica, fazendo com que aquela igreja respire, mas ela está num coma e pode morrer a qualquer momento. Ou quantos cristãos não estão assim, só como pavio que fumega, num coma, e a qualquer momento pode ir a óbito. Era o estado dela, por causa do quê? Da sua hipocrisia, de não sustentar um cristianismo visceral, orgânico, mas estético, litúrgico, religioso. Se eu for lá domingo, falar amém, tá bom. Qual é a sentença que o Senhor dá para ela? Veja a sentença, verso 3, lembra pois de que tem recebido e ouvido e guarda e arrepende, porquanto, olha a sentença, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. A sentença, o que é isso? Se você continuar com esse cristianismo de fachada, hipócrita, indiferente, vir como ladrão, o que é?
você está em casa, o ladrão vem e assalta, ele lesa, ele traz um prejuízo a você. O Senhor está falando aqui do juízo, do julgamento. Eu vou julgar vocês. Mas por que ele compara o julgamento à vinda de um ladrão? Deixa eu te perguntar, que hora que o ladrão vai roubar lá na sua casa hoje? O ladrão te falou, Jadir, que hora que vai entrar lá hoje? Ninguém sabe, né? Como é que o ladrão vem? Repentinamente, sem que estejamos preparados ou esperando. A sentença para quem viveu uma vida assim, ou para a igreja que vive assim, o coma terminará repentinamente com a morte total. O julgamento será repentino, ou seja, não vai haver tempo para arrepender, para reparar o dano, vai ser de súbito. Deus vai julgar igrejas assim, ou crentes assim, ou seja, o coma terminará em óbito. Por isso que é um alerta. Olha que lição importante de Sardes, para quem está vivendo só de fachada, só de hipocrisia, só nominalmente, só esteticamente. E Deus está dizendo: não tenho achado íntegras, legítimas suas obras. Obras aqui é a sua rotina cristã, sua fé e todos os detalhes dela. Mas o Senhor, misericordioso como é, apresenta uma solução para aquele coma. Não é assim? Chama um especialista, entra com corticoide, antibiótico, faz a cirurgia, transplante de medula, não sei. Deus então, vendo aquele coma, vai providenciar um transplante, um remédio, algo medicamentoso. Qual a solução? Veja só, o verso 2, a primeira frase: sê vigilante. Agora o verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. O que é isso? No estado que ela está, o Senhor está dizendo: vocês não podem ser acusados de ignorantes. Vocês estão nessa condição porque querem. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. O que é isso? O Evangelho. Lembrem-se da cruz, lembrem-se da palavra, lembrem-se da Escritura, e volte às Escrituras, volte à fé, volte a Cristo. É o que Paulo escreve aos Coríntios: vós deveis andar de modo digno da vocação que foste chamado. Sardes foi chamada a uma vocação, crentes em Cristo, e estavam andando de forma contrária à vocação que foi chamada. Agora o Senhor diz: volte a andar de forma digna da vocação que fosse chamado. Qual a vocação? A fé em Cristo, a conversão. Então, como sair do coma? Volte ao Evangelho, volte a praticar as Escrituras, volte a obedecer a palavra. Ou seja, lembra do que tem ouvido. Vocês receberam a pregação de Paulo, vocês leram os pergaminhos de João, vocês leram Mateus, Marcos e Lucas, vocês tiveram bons expositores. O Senhor está dizendo: lembra-te dos sermões que vocês ouviram nesse púlpito, lembra-te dos livros que vocês já leram, lembra das conferências que vocês participaram, lembre-se dos textos e livros da Bíblia que vocês leram, lembre-se do que tens recebido. Vocês receberam muito: sã doutrina, exposição fiel da Bíblia, visitações poderosas do Espírito Santo, convicção da verdade. Lembra-te, ouve, e o que ele diz? Guarda, toma de volta isso, pratica novamente isso, vive novamente isso. Agora ele dá uma palavra de encorajamento, verso 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas
que não contaminar suas vestiduras. Opa, olha para a palavra de encorajamento. Sardes era uma igreja em coma, infestada de pecado, morta. Estava penetrando nela toda sorte de maldades. Mas ainda assim, mesmo em meio à morte, em meio ao engano, Deus preserva lá dentro a vida. Meu irmão, mesmo no meio dessa panaceia gospel, mesmo no meio desse festival de heresias e seitas e aberrações, meu irmão, ainda tem vida lá dentro, tem um remanescente que Deus tem lá dentro. Por isso devemos orar, para que Deus as tire de lá. Tem lugares que são igrejas falsas, igrejas mortas, heresias, mas há eleitos lá dentro, há povo santo de Deus lá dentro. Vamos orar para que Deus os tire, para que Deus os traga a verdade. Há ainda algumas poucas pessoas que não se contaminaram aí. Isso pode ser usado tanto para todas as igrejas, de todas as denominações. Por mais mortas, perdidas que estejam, vai ter uma meia dúzia lá que ama a Deus, que quer a Deus, que não se manchou com o pecado e com a iniquidade, que estão lá, e essa igreja só não caiu, porque aquela meia dúzia está lá, fiel ao Senhor. Mas vamos orar, para que Deus as tire de lá. E por fim, ele faz uma promessa a essa igreja. São 3 promessas. Veja só o verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele faz 3 promessas para a igreja, se ela não morrer, se ela permanecer. Primeiro, receberão pureza eterna, serão vestidos de vestiduras brancas, nunca mais se mancharão com o pecado nos céus. Segundo, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Será salvo, e salvo estará para sempre. A ideia é que não é que pode perder a salvação, não pode riscar o nome, não pode riscar. A ideia aqui é, uma vez colocado o seu nome lá no livro da vida, ninguém jamais poderá tirar ele de lá. Essa é a ideia. Aquele que vencer, o salvo, o convertido, terá o seu nome escrito no livro da vida, e de lá ninguém pode o tirar. E terceiro, eu confessarei seu nome diante do meu Pai, dos anjos. Que é isso? Eu apresentarei vocês diante do meu Pai, posição de honra. Vocês serão honrados diante do meu Pai, como propriedade minha, povo meu, os meus escolhidos. E qual a lição prática que eu tiro aqui da igreja de Sardes? Irmãos, preste atenção, devemos examinar nossa fé, para saber se ela não é nominal, para saber se ela é somente de aparência. Examine-se a si mesmo, disse o apóstolo Paulo. Vamos agora para a segunda igreja, melhor, a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Vai estar aí dos versos 7 ao verso 13. Talvez Filadélfia seja a melhor de todas as 7 igrejas da Ásia. Filadélfia é a melhor de todas as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Ela é conhecida por ser pobre, porém fiel. Assim como Esmirna, Filadélfia não recebe nenhuma repreensão. Das 7, 5 são repreendidas, só 2
não recebem nenhuma repreensão. Uma delas é Esmirna e a outra Filadélfia. O significado do termo Filadélfia quer dizer amor de irmão, o amor fraterno. Esse nome veio do seu fundador, Átalo II, que por amor ao seu irmão Eumenes, chamou essa cidade de Filadélfia, amor de irmão, amor fraternal. Filadélfia era uma igreja humilde. Veja o verso 8, conheça as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Agora atenção aqui, que tens pouca força. Essa palavra pouca força, dá a ideia que Filadélfia era uma igreja pequena, numericamente, uma igreja pequenininha, com poucos membros. Pouca força dá a ideia que não era uma igreja que tinha influência política, econômica, era uma igreja pobre financeiramente, é uma igreja humilde. Então uma igreja sem tecnologia, sem sofisticação, sem recurso, muito pobre. E era uma igreja que também sofria perseguição dos judeus, assim como os crentes de Esmirna. Veja o verso 9, eis que farei alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Muitas das cidades romanas tinham colônias de judeus, por isso, Cristo chama de sinagoga. Sinagoga era uma casa de reunião de judeus, e eles aqui em Filadélfia, como os crentes de Esmirna, eram perseguidos por esses judeus, e o Senhor chama eles de sinagoga, ajuntamento de judeus, mas sinagoga de Satanás, porque o judeu verdadeiro não persegue a Cristo nem a sua igreja. Essa perseguição era tão ferrenha, que o Senhor atribui esse ódio, essa maldade ao diabo. O diabo tem usado essa igreja, esses judeus, para perseguirem. Nós temos milhares de igrejas em todo o mundo, irmãos, pobres, humildes, que não têm vídeos na internet, que os pastores têm salários baixíssimos e passam muita dificuldade, que moram em zonas rurais, missões transculturais, passam muita dificuldade. Existem muitas igrejas que sofrem ferrenha perseguição hoje ainda no mundo, e principalmente por grupos religiosos radicais, como muçulmanos. Isso é uma verdade. Entretanto, apesar da sua pobreza e perseguição, era uma igreja fiel. Veja o verso 9. Que tens pouca força, verso 8, parte B, tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso quer dizer, guardar a minha palavra e não negar o meu nome, é o quê? Não negava a Deus, não quebrava princípios, era fiel aos mandamentos, era fiel a Cristo. Apesar de tudo isso, é isso que nós temos que copiar, irmãos. Não pode ser a pobreza financeira, o desemprego, o solteirismo, a doença, a perseguição do Estado ou de um grupo religioso, que pode fazer negarmos o nosso Deus. Nós temos que permanecer fiéis. Aliás, é na provação e perseguição que testamos a fidelidade da nossa fé. Filadélfia recebeu o título de melhor igreja, foi por isso. Não é porque era abastada, como foi Sardes e vivia em paz, mas é por causa, em meio à perseguição, à escassez, o sofrimento, onde a sua fidelidade era testada, Filadélfia era aprovada e aprovada. Como é que está? Você é assim? Você conta com pobreza, com miséria, com marido e casamentos difíceis, gente enferma em casa, tribulação, você conta com perseguição e calúnia ao teu respeito, aí você não está entendendo. Isso é um teste para ver se você
apesar de tudo, guardaste em minha palavra e não negaste o meu nome. E ela não era só fiel, ou não era só fiel ao seu, não era só fiel a Cristo, mas era fiel também no seu testemunho. Veja o verso 8: conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. Essa porta aqui tem duas interpretações possíveis. A primeira delas é: os judeus estão perseguindo vocês e oprimindo, querendo que a seita chamada caminho, ou a fé cristã, seja extinta, e vocês não tomem parte do reino, que a princípio foi prometido para eles. Mas eu abri uma porta, a porta do meu reino, e vocês vão entrar, e ninguém vai impedir vocês de entrar, fazer parte do meu reino, a salvação. A segunda é: eis que abri uma porta para evangelização. Filadélfia era uma igreja missionária. Apesar de Roma, os gregos, os judeus, da ferrenha perseguição, pobreza, a porta que eu abri para vocês pregarem, adentrarem o império, mandar missionários, ninguém vai fechar. Era uma igreja fiel no seu testemunho. Apesar das dificuldades, professava sua fé em público, enviava missionários, dava testemunho. Irmãos, como é que é? Você deixou de investir em missões, de testemunhar na escola, no trabalho, na família, de se voluntariar para o serviço cristão por causa de problemas? Filadélfia era um exemplo missionário, um exemplo de abnegação. Apesar, eu não vou no evangelismo porque eu não tenho carro, não dá para ir na vigília porque está tarde, e está, sei lá, giou antes de ontem, aí o senhor já sabe como é que é, né? Eu não posso ir na escola dominical, ou nem fazer um seminário, porque eu tenho que trabalhar, né? Filadélfia não, fiel ao seu testemunho. Por isso você vai ver o verso 7, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve essas coisas, diz: o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aqui é a mesma coisa. Por que que a porta foi colocada e está aberta e ninguém fecha? Porque aquele que colocou e abriu é aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha. Ou seja, ele admite no reino quem ele quer, e só ele tem poder de admitir, abrir a chave do reino. E para missões a mesma coisa. Por que que as missões são possíveis? Porque ele é quem abre as portas para a entrada dos gentios, dos pecadores, dos pagãos. Então Éfeso tinha confiança, Filadélfia tinha confiança, que aquele que abriu as portas, aquele que os chamou, era fiel para mantê-los até o fim. Então, olha que coisa linda, apesar de ter pouca força, ser perseguida, é fiel a Deus e fiel ao seu serviço. Agora vamos para uma palavra de encorajamento. Ele traz no verso 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Em razão de ser fiel a Deus, a doutrina, Jesus, nós precisamos de uns crentes assim, casca grossa, crente Charles Bronson, Clint Eastwood, sabe, crente aroeira. Ele dá uma palavra de encorajamento. Em razão de ser fiel e de guardar a palavra, que está no verso 8, ele nos dará força para suportar a tribulação. Primeiro aqui, porque foste fiel, também te guardarei no dia da provação. Esse termo aqui traz o sentido de que, primeiro,
se formos fiéis, Ele nos dará força para suportar toda sorte de tribulação que vir, perseguição, calúnia, sofrimento, adversidade. Segundo, essa é uma promessa para nos livrar em tribulações, de tribulações de todas as épocas. Porque foste fiel, eu também te guardarei. Em todos os anos que você passar por tribulações, eu estarei ali te guardando. E por fim, fala aqui de uma promessa escatológica, a grande tribulação. Algumas pessoas usam esse texto para dizer, está vendo, pastor, nós não vamos passar pela grande tribulação. Porque esse texto diz assim, porque vocês foram fiéis, eu te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Sim, esse texto aqui também fala da grande tribulação, mas não fala que vai livrar da grande tribulação, mas vai livrar na grande tribulação. Como é que é nas provações? Deus nos livra não deixando a gente passar por elas? Ou Deus nos livra nos fortalecendo para passar por elas? Qual que é? Então crente não passa tribulação. Deus prometeu, todas as tribulações vocês não vão passar em nenhuma. Não, crente só passa por tribulação. E como é que Deus faz? Nos sustenta nela. Na grande, na grandona, na última. Já jogou o PlayStation, Atari, Super Nintendo, Top Game, Atari? Não tem o chefão, finalzão, ultimãozão? Ele também passará conosco, entrará nela conosco, nos fortalecerá nela, nos fará não negá-lo nela. Essa é a ideia. E agora ele termina fazendo promessas. Veja só, ele também traz 3 promessas. Verso 5, não, 5 não. Verso 12, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Até aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele faz 3 promessas aqui porque vencer. Primeiro, vai fazer dele uma coluna no céu. Segundo, vai gravar o nome de Deus e o da igreja nele. E terceiro, vai dar a ele um novo nome de Deus. Vai revelar um novo nome que Deus vai ter. Que é isso? Aquele que permanecer fiel, diferente de Sardes, que apesar de ter sido feita numa fortaleza, um terremoto, 12 séculos antes de Cristo, a destruiu, a cidade. Os terremotos abalavam com muitas estruturas da igreja da Ásia Menor. Diferente de Sardes, que foi destruída por um terremoto, vocês que permanecerem fiéis, estarão nos céus como pilares, ou seja, vocês estarão no lugar onde vocês não serão abalados, e de onde vocês jamais poderão ser removidos. Já viu algumas estacas, alguns pilares que são colocados? Eles não tremem e ninguém consegue tirá-los de lá. Da ideia assim, vocês não serão jamais, tremor algum alcançará vocês. E uma vez fixados lá como pilares, vocês nunca mais sairão de lá. Essa é a ideia. Porque o texto também diz, olha lá, o verso 12, ao vencedor far-lo-ei coluna do santuário, e daí jamais sairá. Segunda promessa, o texto diz lá no 12, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus. Isso aqui fala que ele vai ter uma marca lá, uma marca, um selo, para quê? Comprovando a nossa cidadania. Estes, com o nome gravado da cidade, do meu Deus, o Pai de Jesus que está falando, são propriedades minhas, cidadãos legítimos daqui.
E vai mais além, é uma identificação, dizendo que estes pertencem a Cristo. Estão fazendo uma associação que jamais poderá ser desassociada. Uma vez escritos estes nomes, vocês se associam com Cristo, e dele jamais se agora travou, associarão, isso. Terceira promessa, e a mais emblemática, olha que promessa esquisita, estranha, e o meu novo nome. A terceira promessa, Cristo está falando, eu vou revelar meu novo nome. Mas será que Jesus no céu vai chamar Pedro? O que é isso, revelar o meu novo nome? A ideia é assim, por enquanto vocês me conhecem, em parte, nuances, tons, flashes, mas nos céus, eu vou revelar mais da minha glória. Essa é a ideia, uma revelação maior da sua glória, da glória de Cristo. Conclusão, suas promessas sempre se cumprirão, portanto devemos confiar. Última, e o tempo está passando, vamos para a igreja de Laodiceia. Laodiceia, está nos versos 14 ao 22, é isso? Deve ser isso. Presta atenção e eu termino agora. Se Filadélfia é a melhor das 7, Laodiceia é a pior das 7 igrejas. Das 7 igrejas, Laodiceia é a única que não recebe nenhum elogio sequer, só repreensões. É uma igreja que não tem nada para ser copiado. Laodiceia era uma cidade cercada por fontes e águas termais, águas quentes, e era conhecida também pela sua grandiosíssima riqueza, ao ponto de Laodiceia ter sido danificada por um terremoto, e ser reconstruída com seus próprios recursos, sem contar com donativo ou apoio do governo ou qualquer apoio externo. Tão rica era Laodiceia, a cidade. E com a igreja não era diferente, a igreja de Laodiceia também era muito rica, moderna, sofisticada, pomposa. Entretanto, Laodiceia era uma igreja inútil, intragável e moralmente impura. Veja o verso 15. Conheça as tuas obras, Laodiceia, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno. Não, até aí, quem dera fosses frio ou quente. Veja só, por que Jesus usou esse termo? Ah, Laodiceia, quem dera fosse quente ou fosse frio, mas és morno. Essas águas quentes, essas fontes termais, estavam situadas a alguns quilômetros de Laodiceia. Para receber essas águas, elas eram transportadas por uns dutos de mais ou menos 8 quilômetros. Então, quando as águas saíam da fonte, quentes, até chegar em Laodiceia, 8 quilômetros, elas não chegavam quentes, elas chegavam mornas. Não chegavam nem quente, porque ia esfriando no meio do caminho, e nem fria, porque o trajeto não era tão longo, então não esfriava, chegava morna, entendeu? Se elas fossem frias, serviam para matar a sede, para refrescar. Se fossem quentes, serviriam para relaxar com banho, ou de forma medicinal, como se usa com ervas em chás. Agora, ela era morna, não servia nem para uma coisa, nem para outra, era uma água inútil, e os dutos, que não eram sofisticados como os de hoje, acontecia dela chegar com barro, era morna,
com barro. Qual que era a ideia aqui da igreja morna? Era uma igreja indiferente, uma igreja mista. O que é o morno? É a união do quente com o frio, não é quente nem frio. Joga o quente e o frio, o que dá? Dá uma terceira via, o morno. Era uma igreja mista, e morno da ideia de uns crentes indiferentes. Eles não se importavam, eles eram indiferentes, indiferentes ao que está acontecendo na sociedade, indiferentes às reivindicações de Deus, indiferentes à santidade, indiferentes à fé. Sabe quando a vida cristã começa a tocar no piloto automático? Era eles se acostumaram com o sagrado, virou uma rotina entediante a fé, cantar louvor, ir ao culto, ler a Bíblia, fazer orações, virou uma rotina mecânica e entediante, eles se tornaram indiferentes. O coração, que era como a pele de bebê, se tornou cascudo, duro, frio. E por que eles estavam naquele estado de indiferença? Veja, o verso 17, responde: pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. O que levou eles àquele estado? Era a sua soberba. Era uma igreja rica, era uma igreja grande numericamente, era uma igreja influente na sociedade, era uma igreja conhecida, era uma igreja poderosa, e por causa disso, ficou soberba, autossuficiente, por isso se tornou uma igreja de conveniências, e ela se acomodou. Quantas igrejas estão assim, acham que não precisam mais de Deus, que não, porque o texto diz assim, pois diz, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Quantas igrejas não começaram humildes, numa garagem, num quarto, num terreno, e se tornaram poderosas, influentes, estruturadas, e a soberba deixou elas indiferentes, mornas, mundanas, mistas. Então assim, e o que deixou ela? O crescimento numérico. Olha a admissão de 200 membros, 500 membros, a igreja de 1.000 passou para 3.000, a receita da igreja aumentou, a igreja está saindo em jornais, a igreja tem estrutura de som maravilhosa, um coral maravilhoso, pregadores de renome, e isso trouxe ela soberba, arrogância. E quantos crentes não são assim? Acham que não precisam de mais ninguém, que não precisam de conselhos, estão mornos porque acham que aprenderam demais, receberam demais, estão velhos de casa. Eu já tenho 10 anos de igreja, 15 anos, 20 anos, você vem falar para mim o que está certo? A soberba está levando muita gente à indiferença, a ser frio, perdeu a inocência, a singeleza, a ingenuidade, a pureza. Só que ela está com um conceito errado de si mesmo. Olha só o 17, pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Agora que Jesus fala, coitada, não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ao contrário de Esmirna, Esmirna achava que era pobre, mas era rica, rica espiritualmente. Laodiceia pensava que era rica, mas o Senhor disse que é pobre. O que o Senhor está dizendo? Igrejas assim são miseráveis, igrejas assim não contêm a graça de Deus, igrejas assim não refletem o amor e o poder do Espírito Santo, crentes assim pomposos, arrogantes. O Senhor diz, nada mais é como os fariseus, miserável, cego, pobre e nu. Vocês dizem que tem vestes maravilhosas, mas vocês estão pelados. Vocês dizem que a medicina aí, sobretudo a oftalmologia, é avançadíssima aqui em Laodiceia, mas vocês estão cegos. Vocês dizem ter todo o ouro, porque são a cidade mais rica aí da Ásia, mas na verdade vocês são mendigos, são pobres. Agora veja a reação de Cristo à igreja morna, ao crente morno. Verso 16. Assim, porque és morno
e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Qual que é a ideia aqui? Você já viu quando você bebe uma água geladinha, da moringa, da talha, do filtro? Coisa boa, né? Ou quando você bebe uma água quente, pelando, para fazer um café, um chimarrão, tem algum gaúcho aí? Chimarrão, um chá. Agora você já viu quando você bebe água morna? O que dá quando você bebe água morna? Dá ânsia de vômito. A água morna se torna algo intragável. O Senhor está dizendo, assim como a água morna é intragável e causa ânsia de vômito, igrejas assim causam ânsia de vômito no Senhor. Crentes indiferentes, soberbos, causam ânsia de vômito no Senhor. Quantas igrejas, irmão, essa hora aqui, 20:9, cultos estão sendo celebrados no Brasil e no mundo inteiro. Quantos cultos não causam ânsia de vômito? Pastores estão pregando em adultério, lavando dinheiro, fazendo jogatina, com relacionamentos duplos, crentes infestados de iniquidade, de arrogância. Pai do céu, são cultos intragáveis. Mas Ele traz uma solução na sua misericórdia. Qual a solução para igrejas assim? Verso 18, veja lá: aconselho que de mim compres ouro refinado, não é igual ao ouro de vocês, compra o ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, você vai ser rico com esse ouro. Vestiduras brancas, porque você está pelado, para vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da sua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim que vejas. O que o Senhor está dizendo? Laodiceia, abre mão dessa riqueza, desses aparatos. Você pensa que você é rica porque tem ouro, mas você é pobre. Você pensa que você vê porque você tem aí o Conselho Federal de Medicina aí na sua cidade, mas você é cega. Você pensa que é toda vestida por causa da indústria têxtil, mas você está nua. Ou seja, você se apegou na estima dos homens, no prestígio, você está ensimesmada. Qual a saída para você? Compre ouro puro, ouro refinado pelo fogo. A fé em Cristo é a ideia. Compre de mim vestes brancas para cobrir a tua nudez. Que vestes brancas são essas? As vestes de justiça. Se cubra com a justiça do meu filho. Essa é a ideia. Terceiro, compre colírio, a iluminação do Espírito Santo, porque você não enxerga seu pecado. Ou seja, você precisa de bênçãos espirituais, você precisa da fé salvífica, você precisa ser vestido com a justiça de Cristo, e você precisa da iluminação do Espírito Santo para ver seu pecado. Ou seja, você precisa da salvação. É isso. Agora ele dá uma palavra de encorajamento, verso 19, eu estou terminando. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele está disciplinando essa igreja. Isso é uma prova de amor. Deus disciplina todos que Ele ama. E aí o que Ele faz? Seja zeloso e se arrepende-te. Por isso o verso 14, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Ele fala assim, arrepende-te. Tá, e qual é o modelo que eu devo seguir? Aquele que é fiel testemunha, testemunha fiel e verdadeira. O que é isso? Cristo foi fiel até a morte. Testemunha aqui no grego é mártir. Seja fiel, seja uma testemunha fiel até a morte. Por isso que ele diz: seja zeloso como eu fui, seja fiel como eu fui, seja zeloso e fiel até se isso custar a morte, como custou a minha. Essa é a ideia. E o verso 20, ele prova a sua misericórdia.
Eis que estou à porta e bato, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Isso aqui não tem nada a ver com evangelismo, é o Senhor pedindo para entrar numa igreja e não no coração do pecador. O que é isso? Irmãos de Laodiceia, apesar de sua rejeição, da sua mornidão, eu estou batendo a porta, estou disposto a entrar. Irmãos, apesar de estarem nesse estado, o Senhor está batendo. O Senhor quer dar uma chance para você se arrepender e para você deixar essa mornidão, ser um crente fervoroso, seja zeloso como ele foi. E por fim ele faz uma promessa, verso 21, ao vencedor dali-ei sentar comigo em meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai. Qual é a promessa aqui, para o que vencer? Assim como o meu Pai me concedeu sentar do lado dele no trono, vocês que permanecerem fiéis, sentarão comigo, do meu lado, no meu trono. Promessa de uma posição de destaque, diante de Deus, uma posição de honra, é isso que Ele nos vai dar, vai nos dar. E por fim o verso 21, 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é isso? Aqui termina a série das 7 igrejas. Evidentemente que deveríamos fazer uma igreja por pregação, 7 pregações, mas assim sairíamos muito do tema, então eu resolvi simplificar. No final das 7 igrejas, termina com esse texto que ele repete em todas as 7, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma ordem para ouvir com atenção e obediência às palavras do Espírito Santo. Irmãos, essas foram as 7 cartas, as 7 mensagens, as 7 igrejas da Ásia. Vamos usar esses exemplos, com os erros, para não incorrer neles, com os acertos, para copiarmos. Vamos ser, quem sabe, como Filadélfia, uma igreja que obviamente tinha seus defeitos, mas o Senhor fez questão de falar só dos seus acertos. Que sejamos fiéis em meio à perseguição, que sejamos como Éfeso, ortodoxa, mas também fervorosa, que sejamos como Esmirna, perseguida, oprimida, mas fiel, que com Tiatira não venhamos contaminar com a doutrina de Balaão, Pérgamo, que não venhamos ser uma igreja mística, que aceita como profetiza Jezabel, Sardes, meu irmão, aí eu tenho que ver aqui, Sardes, que as nossas obras sejam achadas íntegras, legítimas. Filadélfia, mesmo tendo pouca força, fiel, e que de Laodiceia, ou quente, ou fria. Feche os olhos, vamos orar.